Fim, Paulo então se vê derrotado por esse pessoal que veio lá de Israel, tanto que Paulo briga o tempo todo e ele até sai dali onde está esse pessoal, depois vai com Silas viajar e ele mete o sarrafo de acordo com Paulo. E ele fala, olha, se você estiver emocionado, né, recebendo o Espírito Santo, e por um acaso você falar na língua dos judeus, falar em línguas, do ponto de vista de cá, do grego. Ah lá, o grego falou, lá, ele está recebendo o Espírito Santo, está falando em línguas, coisas que nós não conhecemos. Mas na verdade era o aramaico, né? O hebraico do povão. Né? Você sabia que a língua portuguesa é uma forma bem chula, bem baixa mesmo, bem lá no esgoto de falar o latim? Naquela região que hoje é Portugal, ali era a maior zona de prostituição e de estivadores do Império Romano, os latins, né? Tanto que a palavra português vem de porto, aquele grande porto ali de homens sem instrução nenhuma, muito católicos, dados à música, à dança, né? Aqueles trovadores, aquela coisa, você vai ver, procura aí toda a obra e a autoria do Juca Chaves, e era aquele nicho então quase que infantil da mente humana, daqueles trovadores portugueses nos portos, e as mulheres que o único meio que elas tinham de ganhar a vida é vendendo seus corpos. Então aquelas mulheres ali, quase que o lixo dos romanos, um pessoal tão baixo que estariam, se você vê, abaixo de um escravo. É um lugar muito ruim, muito pobre, muito desgraciate. Portugal, português, essa língua que a gente fala, oriunda dos romanos. E lá na Grécia, de Paulo, o Paulo então perdeu, e aí entrou essa coisa mágica, fantástica, vinda dos judeus no cristianismo. Então você vai ver um pessoal mais hardcore, mais heavy metal, entre aspas, é claro, que são esses que falam em língua, que manifestam o Espírito Santo, e eles sapateiam, rodopiam, pegam em serpentes e são picados e não morrem. Eles caem na presença do Espírito Santo, tem tudo isso aí, cara. Esse é o pessoal Mad Max das igrejas, não é isso? E tem aquele pessoal mochibinha, é aquele pessoal coxinha, que leva tudo mais ou menos, que seriam os católicos, né? Que ficaram mais... E aos testemunhas de Jeová, que também abominam essas duas linhas de pensamento, e tem uma linha de pensamento mais
exclusivo das ideias. Isso mesmo. Você entendeu? Então, aquele cristianismo que nasceu na Grécia, inventado por Paulo, que é o seu cristianismo, não tem nada a ver com o judaísmo. Aí a gente pega e vai e lê a Bíblia e faz estudo bíblico e pinta e borda e faz até faculdade de teologia. Mas a sua mente é de um cientista, de um doutor médico, por exemplo, alguém que mergulhou de cabeça no ensinamento da ciência médica. E para aquilo lá, para você, é uma grande besteira, é um grande conjunto de bobagens que, quando medido e pesado, tem a mesma medida e o peso de uma obra de ficção como Harry Potter. Não é isso? É isso. Mas há um viés, uma linha que não faz sentido e ela existe. Então, se um ateu perguntar para mim, Deus existe? Falou, não existia. Mas devido ao tamanho do crânio humano e o poder que essa máquina pode fazer, criou-se Deus, e esse Deus está entre aspas, seria mais um Jesus, afinal nós somos cristãos, né? Mais um Cristo, então. A Deus não, Deus existe? Eu falo, o Cristo existe. O Cristo existe. É sim algo quase que folclórico, mas coisas estranhas dentro da ciência, da lógica e da razão insistem em vir habitar aqui na realidade. Então você vai lá, não acredite em coisas de brasileiro, não. Brasileiro é tudo retardado. Coisas internacionais, sabe, ingleses? Então tem a BBC de Londres, você vai procurar lá, é um repórter chamado William. Ele entrevistou uma senhora irlandesa lá em Lambeth, eu não sei o nome da cidade, lá na Irlanda, Lambeth, na Irlanda. E a mulher então teve carcinoma, doença de pele. E ela foi lá e o oncologista coçava a careca assim e falava, olha dona, não tem o que fazer, a senhora é muito idosa, já tem mais de 70 anos. E o carcinoma comeu tudo, vai ter que amputar perna, braço. Tá feio o negócio aí, dona. Imagina doença de pele que vai afundando para dentro da pele, carcomeu tudo. Não tem o que fazer, senhora, que vá para casa. Se apegue ao seu Deus, entre aspas, porque o cara que falou isso não acreditava o mínimo em Deus. O que ele falou mais? Precisar de remédio para dor tá aqui, consulte psicólogos e psiquiatras, fique com a sua família e tenha uma boa morte. Tchau. Foi isso que o médico irlandês falou. Mas tá escrito lá na reportagem, você vai ler, 6 meses depois a senhora irlandesa estava totalmente livre do seu câncer. Ela foi no médico, o médico falou, olha, só tem uma explicação. Dentro da ciência da coisa médica, a gente chama isso de regressão espontânea. Ou seja, você está na hora da sua morte e espontaneamente você volta à vida, restituindo o seu corpo lesionado, uma lesão tão profunda que é lesão de morte. Assista o próximo vídeo.